Estamos de volta no programa Open Pet, aqui pela Open Television, no www.opentelevision.com.br. Como eu disse, hoje a entrevista é com o Dr. André Maldonado, médico veterinário, especialista em ultrassonografia, que vai dissecar esse assunto tão interessante que é diagnóstico por imagem em cães e gatos. Doutor André, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite também. Doutor André, conta pra gente como a ultrassonografia chegou no Brasil, há quanto tempo, qual é a realidade desses exames de imagem, tanto no Brasil quanto no mundo, na medicina veterinária? Olha, dentro da medicina veterinária, ela começou a ultrassonografia bem depois da medicina humana, que começou com o maior intuito, era a gestação, e na veterinária também isso aconteceu. Começou no final da década de 90, aqui na USP, no Brasil, aqui na USP, onde se começou um serviço com diagnóstico de patologias que não eram diagnosticáveis antes, através de outras metodologias como radiologia, como exames laboratoriais. Então, doenças mais específicas de rim não eram diagnosticáveis até aquele momento. A partir de então, começou, no primeiro momento, ser avaliado gestação também, e depois viu-se que tinha uma gama muito grande de indicações, né? Naquele momento, não existia no mundo nada muito desenvolvido, os aparelhos também eram rudimentares. E a partir daí foi se desenvolvendo uma técnica, adaptando a técnica que era utilizada na medicina humana. Doutor André, eu vou entregar a sua idade aqui, que inclusive é a mesma que a minha. Na faculdade, há 22 anos, 23 anos, quando nós nos formamos, não havia ultrassonografia, nós não vimos isso na faculdade, certo? Não existia. Dentro da carga horária, hoje eu dou aula na faculdade aqui em São Paulo, mas até muitas disciplinas, muitas faculdades no Brasil ainda não têm a disciplina de imagem dentro do departamento de raio-x, né? Mas a partir do final, no início dos anos 2000, começou em muitas faculdades terem a ultrassonografia dentro da graduação da veterinária. Naquela época, tanto a USP quanto outras poucas faculdades no Brasil começou a instituir a ultrassonografia dentro do diagnóstico por imagem, fazendo assim, desenvolver o aprendizado dos veterinários de uma forma geral. Como nós nos formamos em 92, não havia ultrassonografia na faculdade. Doutor André, então a história começou do ultrassom apenas no diagnóstico gestacional e depois passou para as principais doenças? Começou dessa forma. Em 91, mais ou menos, eu comecei a aprender com dois primos meus ultrassonografistas humanos, né? Na época existiam umas 2 pessoas no Brasil que estavam começando ao mesmo tempo, né? E a partir daí foi desenvolvendo, ou a gente foi adaptando técnicas já existentes na medicina humana, e pouquíssimos trabalhos publicados, principalmente nos Estados Unidos, falando um pouco de imagem, mas naquele momento os aparelhos eram tão rudimentares que até algumas publicações diziam que naquela época não servia para avaliação do trato gastrointestinal, né? O estômago e o intestino. E hoje a gente sabe que diversas alterações são passíveis de serem avaliadas através da ultrassonografia. Agora, doutor André, fala para o nosso telespectador quais são as principais doenças que a gente pode, de antemão, diagnosticar no cão ou no gato, especificamente em relação à ultrassonografia. Nossa, tem muitas, mas muitas doenças mesmo. As mais comuns de ordem genética são a doença renal policística, que dá muito nos gatos persas. É uma doença onde é diagnosticável e depois tem que ser feito exames laboratoriais para avaliar a diminuição da função renal, né? Várias alterações genéticas, como ureteres ectópicos. Nossa, é uma gama enorme que eu teria que falar por sistemas, né? No fígado, alterações como shunt ou shunt hepático são avaliados através do ultrassom, apenas pelo ultrassom. No rim, posso dizer a doença renal policística. No aparelho reprodutor, alterações em testículo ou testículo ectópico. Vocês sabem que muitos animais não têm os 2 testículos em bolso, assim como os seres humanos também podem nascer com testículo na cavidade abdominal. Em fêmeas, a gente pode diagnosticar alterações de ovário, como alterações genéticas também, com cadelas que têm ovário com as dimensões muito pequenas. O hermafroditismo também é avaliável através da ultrassonografia, que também acontece, uma frequência baixa, mas acontece. Em baço,
diversas alterações causadas, por exemplo, pela hemoparasitose, que são uma doença transmissível pelo carrapato, onde na ultrassonografia diagnostica-se o aumento do volume do baço e aumento da arquitetura vascular do baço também. Nossa, são inúmeras as doenças. Agora, André, você é proprietário do Centro de Diagnóstico VetImagem aqui em São Paulo, que tem 2 unidades, na Zona Norte e aqui na Travessa da Avenida Pompeia. Em que ano esses centros de diagnóstico começaram a ser formados aqui em São Paulo? Ou aqui no Brasil? Eu acho que São Paulo foi o pioneiro dessa história. Em que ano foi? O VetImagem começou em 94, mas antes disso havia um laboratório aqui em São Paulo, então o VetImagem é o segundo laboratório mais antigo de São Paulo, portanto o segundo mais antigo do Brasil. A partir daquele momento viu-se a necessidade de se ter mais laboratórios experimentados e tudo, e hoje em dia tem uma quantidade enorme pelo Brasil inteiro de centros de diagnóstico. Mas então a ultrassonografia começou mais ou menos em 91 e os laboratórios realmente começaram a se desenvolver e aumentar em quantidade e qualidade a partir de 94, 95. André, falando de diagnóstico por imagem, você também é professor de radiologia. Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque ela é bastante interessante. A ultrassonografia ela é mais recente que a radiologia, obviamente, né? Qual que é a tua experiência em relação ao raio-x e ao ultrassom? O ultrassom ele veio de substituir esse exame, de complementar esse exame. Hoje a maioria dos exames realizados lá no teu centro de diagnóstico, por exemplo, que é o VetImagem, é mais relacionado à ultrassonografia, à radiologia. Depois também eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as tomografias que chegam agora, especialmente aqui em São Paulo. Enfim, próximo bloco eu deixo essa pergunta para você. Qual é a relação, melhor dizendo, entre a ultrassonografia e a radiologia? Perfeito? Peço que vocês continuem assistindo a gente. Nós vamos para um terceiro bloco, falando sobre radiologia e depois tomografia computadorizada. Fique com a gente. Programa Open Pet, aqui pela Open Television. Todos os sábados, às 16 horas, uma nova edição, uma nova entrevista com um grande especialista. Até mais.